A busca do sentido para viver. É urgente refletir sobre a busca de sentido para viver, pois vivemos numa sociedade que avança na tecnologia, na informática, na comunicação digital. Estes meios facilitam o nosso viver, aumentam o progresso em vários campos, mas isto não está eliminando o tédio, a tristeza, a depressão. Há pessoas que, embora tenham muitas coisas materiais, muitas comodidades, não encontram um sentido para viver. Por que esta situação? Como pode nossa vida não ter sentido se Deus nos moldou à sua imagem e semelhança? Deus é amor e deu-nos a capacidade de acolher o amor e de amar a vida, amar a Deus, aos irmãos, irmãs e a todas as criaturas. Nossa vida adquire sempre mais sentido, mais alegria, na medida em que tomarmos consciência que Deus nos ama, independente da situação que nos encontramos, e nos abrir ao seu amor, na medida em que soubermos sair de nós mesmos para amar e servir a quem necessita. Contudo, corremos o risco e temos triste possibilidade, a liberdade de nos fechar ao amor, de nos iludir de que não precisamos de Deus e nem dos outros, que somos autossuficientes, bastando-nos a nós mesmos. Por sermos livres, podemos, voltados para nós mesmos, buscar só o que nos satisfaz, o que nos dá prazer, mesmo que momentaneamente. Fechados em nós, experimentamos a solidão, o tédio, a monotonia, a tristeza, o desalento e muitas vezes a depressão. Temos dificuldade de saborear a felicidade, a alegria dando sentido ao nosso viver. O caminho é abrir-se ao amor de Deus, que se manifesta de modo original a cada um de nós e decidir-se a servir os outros. Ajudar a quem precisa, juntar-se em obras de voluntariado, formar grupos de cuidado pela vida em benefício dos sofredores, dos mais carentes de alimento e também de amor. O segredo de descobrirmos o sentido da vida e a alegria de viver está dentro de nós. Irmã Albina Bósio, Pastorinha. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia. Estamos no ar com Teoria de Tudo nesta terça-feira fria, né? Friaca. Depois do final de semana fora do ponto da curva, né? Que tudo bem, é inverno, né? Aquele calor aqui não estava certo, nós vínhamos dizendo aqui, mas é dureza, né? É como você tirar a carne do congelador, deixar esquentada, é bom botar de volta no congelador, viva. É o tempo louco, tchê! Mas, enfim, vamos em frente, porque não podemos parar, e o meio ambiente é a pauta, é claro, em todo o mundo, porque estamos aí com o aquecimento fora de ordem, estações distorcidas, não é? A vegetação sofrendo, os seres humanos sofrendo, temos que fazer nosso papel. Plantarmos uma árvore já é alguma coisa, evitarmos aí qualquer tipo de emissão extra de carbono é alguma coisa, reciclarmos o mínimo de lixo que pudermos já é alguma coisa, é um começo, e vamos em frente. Bom dia, dona Marisa, né? A dona de casa, eu tô que nem, alô, dona Marisa, alô, dona Maria, alô, dona Joana, estamos começando a segunda-feira, não é? Dona Marisa, né, que dona de casa, é uma intelectual, né, do lar, mas uma intelectual de primeira. Muito obrigado pela sua presença todos os dias aqui, né? Alô, mamãe, sentindo a sua falta quando não está. O Teoria de Tudo está na edição 463 e seguindo ao infinito
E além, com o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, a revista Acontece Sul, TV Caxias, canal 14 da NET. Muita gente boa chegando por aí, não é? O Bangu, restaurante, pub, restaurante, chegando aqui conosco, Academia Motivida, CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy. Muito obrigado a todos e a todas, porque assim nós conseguimos manter Em Busca da Razão Perdida o nosso conteúdo. E claro, a Ana Pregardier, ali o meu livro está ali com o lançamento programado para o dia 18, deixa eu achar o dedo aqui, o Poder Transformador, dia 18 de agosto no Zarabatana Café com show, com presenças VIPs, eu estarei lançando o primeiro livro e com amigos, né, estaremos também fazendo música, é claro, né, porque amamos várias artes. O Teoria de Tudo daqui a pouco vai falar sobre a parada do Juventude de ontem. Juventude, em mais um confronto, sofre derrota dentro do Jacone e perde chance de ingresso no G4. Nós falamos isso no outro jogo, que uma hora o Juventude ia perder, né? E provavelmente fosse essa. Não é nada profético, acontece, faz parte do jogo. Ainda não caiu a casa, daqui a pouco o Joselito, em edição extraordinária, vai falar sobre isso. Nós temos também uma entrevista sobre a reforma tributária em instantes. Líder do PSDB quer mudanças no texto da reforma tributária. A proposta de reforma tributária que começa a ser debatida no Senado, agora já está em debate, deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada no plenário. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, faz parte do grupo de trabalho que irá debater o tema e defende mudanças no texto. Afeta todos nós, sim, todos, né? Desde o tempo do Robin Hood até hoje, os impostos são problemas, e muito antes disso, Robin Hood é só um desenho, mas que traz uma parte da realidade, é claro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancela a vinda para a cúpula da Amazônia no Brasil. E ia ser bem complicado, realmente, né? A presença do ditador venezuelano, que quando foi recebido pelo presidente Lula, também foi criticado. O Lula porque é um ditador, a Venezuela está numa crise terrível. Mais de 500 venezuelanos saem da Venezuela e vêm para o Brasil, em Roraima, por dia, não é por mês, não é, fugindo da crise, fugindo da fome, gente com diploma, deixando suas famílias. Então é hora, né, de botar os pingos nos is de uma maneira correta. Em 132 anos de história, o Supremo teve 168 ministros homens e apenas 3 mulheres. Isso mesmo, 168 ministros homens e apenas 3 mulheres. Portugal contratará médicos brasileiros com salário de R$15 mil e moradia paga. Colômbia vence a Jamaica por 1-0 e avança às quartas de final na Copa do Mundo Feminina. Ainda, ministro Alexandre de Moraes manda soltar 90 presos nos atos de 8 de janeiro. Drex é o nome escolhido pelo Banco Central para a nova moeda digital do Brasil. Drex, né? Teremos uma moeda oficial digital. Olha que interessante como o mundo está mudando, né? Indústria gaúcha fecha o primeiro semestre com queda de 2,8%. Alguns destaques, como dizemos sempre no Brasil e no mundo, pontuando a nossa história para que você saiba, né, que hoje é dia 8 de agosto de 2023, 9h17. Choveu, esfriou e continua aí um tempo frio, né? Mas o frio está certo. O problema é a variação estranha de temperatura. Daqui a pouquinho nós teremos, então, como dissemos aqui no Teoria de Tudo, a entrevista com o líder do PSDB, logo um dos líderes do PSDB, para falar sobre reforma tributária, e teremos também, né, a repercussão da derrota do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira e tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campi e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é a sua escolha.
Presencial para quem quer vivenciar a universidade. EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Nosso assunto é a reforma tributária. A proposta vai começar a ser debatida aqui no Senado a partir de agosto. Vai começar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. E apesar de não ser deliberada pela Comissão de Assuntos Econômicos, o colegiado criou um grupo de trabalho para debater a proposta. Entre os senadores que compõem esse grupo está o senador Isalci Lucas, líder do PSDB, que vai conversar aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, a gente já tem aí a definição do relator, né, o senador Eduardo Braga. Existe também uma expectativa de que a proposta seja aprovada, votada até o final de outubro aqui pelo Senado. Como é que o senhor acha que vai ser mesmo esse prazo na prática? Olha, primeiro acho que o senador Eduardo Braga é uma pessoa experiente, já foi governador, conhece a realidade, né, do mundo real, que tem muita gente que vota uma reforma como essa sem saber o que acontece lá na ponta, né? Então, é o que a gente precisa. É olhar, não a parte teórica, mas qual é o reflexo disso na ponta. E, evidentemente, o texto que foi aprovado, ele terá que ser bastante ajustado, né? Na área de serviço, praticamente tudo, porque a reforma desconsiderou praticamente serviço. E o custo principal de serviço é mão de obra, que, evidentemente, é afetado pela contribuição previdenciária. Então, falar em reforma tributária, sem levar em consideração a contribuição da Previdência, e na área de mão de obra o custo é muito alto, supera mais de 20%, você tem que colocar isso no arcabouço como um todo. Então temos que corrigir isso. Na área dos profissionais liberais, médico, advogados, contadores, os profissionais de modo geral, eles terão um impacto, assim, uma mudança que pode levar a aumentos assim de 200%. Então, é evidente que nós temos que corrigir. A questão das alíquotas também, né, cabe ao Senado defini-las. Nós precisamos, talvez, e acho que vai acontecer isso, eu pelo menos vou apresentar uma emenda, de colocar uma alíquota máxima, exatamente para atender o compromisso do discurso, que é não ter aumento da carga tributária. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, pensar em fazer uma reforma para aumentar a carga não é o que nós podemos aceitar. Então, a ideia é botar uma emenda estabelecendo uma alíquota máxima para não ter aumento de imposto aqui no Brasil. O senhor falou da questão dos serviços, a Câmara colocou uma alíquota reduzida para algumas atividades, como saúde, educação, transportes. O senhor acha que aqui isso deve ser estendido para as outras atividades também? Não, eu acho que foi uma luta, né? Aqui nós ficamos debatendo a PEC 110 durante 3 anos. Lá na Câmara, quando deputado, eu debati isso lá durante 20 anos. Então, lógico que a reforma tributária é urgente, é relevante, é importante, não é? Todos nós concordamos com a reforma. Agora, o que tem que ver é o que está escrito, é a vírgula que eles colocam, que altera muito a situação. Nós lutamos e já tínhamos essa garantia de que a parte de saúde e educação teria que ter um tratamento diferenciado. E lá na Câmara ficou, então, 40% do texto da alíquota principal, né? Ou seja, 60% de desconto. Então, já é uma exceção razoável. Mas, quando você fala em saúde, eu estou falando das clínicas, dos médicos profissionais, né, que tem empresas uniprofissionais, o caso dos advogados todos. Né? É uma coisa bastante relevante, que essa sequer foi considerada. Então, hoje, por exemplo, o ISS dos médicos, eles pagam como uniprofissional, é uma taxa mensal. Né? Então, com o IVA, com o IBS, né, a coisa vai aumentar muito, porque se fala em 25%, pelo menos hoje a própria ministra Simone fala em 26% a 28%. Né? Você tem nas áreas de tecnologia, por exemplo, não é que hoje você tem o produto, quando você vai na prateleira e compra um sistema, né, um software que você compra, você paga ICMS. Quando você contrata alguém para desenvolver o sistema, ou dar manutenção, operação, aí já é ISS, né, paga muito menor. Então, quando você tem um IVA único, isso vai tudo para a
para a mesma alíquota. Então, vai ter muito aumento nessa questão. Algumas coisas foram aceitas durante a votação. Então, por exemplo, a questão do agro. Né? O agro, e é relevante o que foi aprovado, mas foi aprovado durante a votação. Então, nós temos que também verificar. A reforma, na prática, ela é feita para a indústria. E, de fato, a indústria precisa realmente de um incentivo, porque nós perdemos a capacidade, né, de competitividade, de produção e tal. Mas alguém vai pagar a conta. Mas não tem que ser uma conta razoável, né, que não onere demais, e principalmente o consumidor. Senador, alguns senadores da oposição argumentam que a reforma como está depende muito de regulamentação, muitos projetos de lei complementar que, do jeito que está, seria dar um cheque em branco. É possível, antes mesmo da aprovação da reforma, já começar a trabalhar nessas propostas para se definir junto com a reforma outras, já definir a parte da alíquota, contribuições, enfim, esse teto que o senhor falou, já é possível isso ser trabalhado? O grupo de trabalho, por exemplo, já poderia começar a trabalhar nesses temas? Eu acredito que aqui no Senado vai acontecer isso. Por quê? Porque grande parte, realmente, da reforma tributária foi jogada para uma lei complementar. Você sabe que para a aprovação de uma PEC e a aprovação de uma lei complementar é totalmente diferente o quórum. Né? Um é maioria, a outra, né, são 2/3. Então, há uma diferença imensa. Então, se você joga tudo para a lei complementar e não define a lei, a facilidade de aprovação é muito maior. Então, você como se tivesse dado um cheque em branco. Eu acho que cabe a nós aqui já fazer uma discussão e já apresentar a proposta de lei complementar do que vem. O que me preocupa na reforma tributária não é exatamente o que está escrito ainda, porque o governo está encaminhando agora, e vai acontecer esse debate paralelo aqui, que é a tributação sobre a renda e patrimônio. Aí é que nós temos que também levar isso em consideração. Então, uma reforma tributária precisa ter simplificação, isso aí é fundamental. Da Constituição para cá foram 176 mil normas, dá quase que 20 normas por dia a nível municipal, estadual e União. Então, essa simplificação é fundamental. Agora, nós temos PEC tramitando aqui que nós vamos também, né, fazer como se chama, né, fazer o apensamento, né, a reforma do Aerovista 46 e outras que estão tramitando aqui, nós temos que fazer, aperfeiçoar o texto. Mas a gente não pode perder a questão da Previdência, que pesa muito, e também a questão da tributação sobre a renda, né, e sobre o patrimônio. E como é que esse grupo de trabalho vai somar em relação a esses debates? Então, o relator da proposta, inclusive, faz parte do grupo de trabalho. Existe esse prazo aí de até outubro. Só acha que o senador Vanderlan, que é o presidente da CAI, ele falou em ciclo de debates. Vai dar tempo, senador, de fazer tudo? Eu acho que agora, como já tem um texto base, né, que é o texto foi aprovado na Câmara, você já começa nós podemos cobrar agora do governo, não é, as simulações, porque o governo tem todas as condições de nos fornecer os dados. Primeiro, qual é a realidade hoje? Quanto cada segmento paga, o tipo de tributação, lucro presumido, lucro real, simples. No texto preserva realmente o simples, não é? Então não haverá mudança, mas você tem lucro presumido e lucro real, e a MEI também. Então você tem que ver, bem, se queremos saber qual é a situação atual e aplicando aquilo que está no texto, definindo algumas alíquotas, você já tem como simular e ver como é que vai ficar. Então, eu espero que o governo federal possa contribuir com o grupo de trabalho com as informações, né, o que não aconteceu na Câmara. Então, fica muito no PowerPoint, nas ideias, no discurso, mas quando se aplica na prática, o estrago é muito grande. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Vocês pretendem ouvir governadores, prefeitos, que alguns argumentam que vão perder a arrecadação, que estão perdendo autonomia por conta do Conselho Federativo? Eu acho que no Senado a gente vai ouvir muito mais, porque o Senado é uma casa revisora, mas o Senado é que representa a federação. Então, e aqui o peso é igual, né, senador? São 3 de cada estado. Né? E o Senado, então, ele representa os governos. Né? A Câmara representa a população como um todo, é a casa do povo, mas o Senado é a casa da federação. Por isso é que são iguais, são 3 senadores que têm que levar em consideração os interesses dos estados e dos municípios. Senador, o senhor acredita que
voltando, a PEC com certeza, né, o próprio relator disse que ela vai voltar para a Câmara e que ela vai ser alterada. Sim. O senhor acredita que que é possível promulgar ela até o fim desse ano? Vamos fazer um esforço, né? Porque todos nós sabemos, né, da importância da reforma tributária. E a gente precisa entender uma coisa que normalmente o governo esquece, né, que é planejamento. As empresas, quando vão se instalar no país ou no município, eles têm um planejamento de 20, 30 anos. Então você não pode fazer uma reforma tributária, a partir de agora é assim, não é? Como aconteceu uma série de fatos agora que acaba trazendo insegurança jurídica, não é? Falta de investimento, as pessoas não querem investir quando não tem segurança, que é exatamente isso. Então você tem que ter até dezembro para vigorar a partir do ano que vem. Não dá para você aprovar agora e 90 dias já implementar. Sim. Então, para o governo, eu acho que é importante para atender o princípio da anualidade, da anterioridade e tal. Então, você tem que respeitar isso. Então, criação de imposto ou contribuição, elas têm que ser, né, no ano anterior, né, para a partir de janeiro funcionar bem. Então, nós vamos fazer todo o esforço para isso. Não quer dizer que vamos aprovar, mas faremos esse esforço para isso. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você.
Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio Pelos muros, uma coisa concreta. Estamos no ar com o Teoria de Tudo nesta manhã de terça-feira, 11 graus, a temperatura parcialmente nublado, não é? De pantufas e de cuecão. Estamos no inverno, afinal de contas, não é? Porque se você estava de samba canção no final de semana, né? Era fake news. Este inverno está fora da realidade. Hoje nós temos em edição extraordinária ele, o homem do esporte, levantando cedo até nas férias. Vamos lá. Por dentro da bola. E deu zebra, não é? A gente deu uma cantadinha na zebra aqui, Joselito, né? E agora a torcida vai dizer que a gente tem uma boca, né? Porque a gente falou, né? Juventude uma hora perdia e perdeu. Não era pra perder, né? Mas enfim, bom dia, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brabila, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Bem-vindo à edição extraordinária do Por Dentro da Bola aqui no Teoria de Tudo. Juventude ontem, né, você acompanhou de perto, como é que foi? Pois é, a equipe do Juventude até teve um fato curioso que foi não iniciar na hora, né, por conta da questão climática, né. Nós temos aqui Caxias do Sul, onde num domingo no estado Centenário o céu estava azul, 23 graus, e na tarde e noite desta segunda-feira não parecia que era a mesma cidade, não parecia que era o mesmo local, porque aí era um tempo de inverno mesmo, né? Neblina baixa, densa, e aí o VAR provavelmente interferiu, dizendo que não haveria condições, e a arbitragem acabou adiando 40 minutos, em torno disso, 30, 40 minutos, o início da partida. O início da O que não partida precisava, né, do ponto de vista do VAR, porque não enxerga a patavina mesmo, né, só enxerga o que quer, né? Nem sempre ele é chamado, então nem sei se era tão necessário assim, de certa forma, né? Exatamente, só para me dar pitaco esse VAR aí. Inclusive teve, depois eu vou falar mais profundamente, no final do jogo teve um pênalti, na minha opinião, muito claro em cima do Mandaca, e o juiz nem chamou o VAR, então o VAR praticamente nem foi utilizado, ele foi utilizado só no primeiro gol da equipe do Vila Nova. Bom, como é que foi o jogo em si? A equipe do Juventude, ela perdeu a chance não só de ingressar no G4, mas ela perdeu a chance de fazer um score muito interessante no primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Juventude foi muito bem. O Juventude deu bola na trave, o Juventude martelou, mas é aquela história. Quem não faz, leva. Futebol é bola na rede, aqueles jargões que a gente já conhece. Né? E a equipe do Vila Nova, ela veio com um novo treinador, mas não tão novo assim. É um treinador que subiu o Juventude, Marquinhos Santos. Então ele conhece totalmente o Jacone, conhece o time do Juventude, não esse time, né? Não conhece esse time especificamente, mas conhece o Juventude, conhece o Alfredo Jacone. Sim. E sabe como vencer a equipe do Juventude. E foi através de bola parada, foi através de não de grandes jogadas, mas isso é mais para o segundo tempo. No primeiro tempo, a equipe do Juventude fez grandes triangulações. Quais foram as mudanças, tá, Miguel? Por quê? David da Hora, que é um dos principais, se não o principal atacante, olha só o que eu tô falando, né? David da Hora é o principal atacante do Juventude. Hein? Nunca você mordeu a língua tão vigorosamente. Que loucura! Como o futebol é, né? David da Hora é o principal atacante do Esporte Clube Juventude. Mas para te ver como a gente analisa futebol, a gente não tá aqui falando mal de um jogador ou gostando ou não desse jogador. A gente fala o que a gente enxerga. E futebol é momento, né, José? Exatamente, futebol é momento. E neste momento, o David da Hora é o melhor atacante que o Juventude tem. Porém, ele está machucado e tem um longo tempo aí que vai ficar no departamento médico. Com isso, entrou o Tite. Mas não é aquele Tite que foi campeão gaúcho com o Caxias, não é o Tite. Não, até porque aquele deixa que eu chuto, né? Tem problema no joelho, né? Por isso que ele é treinador. Não, é Tite, na realidade, que eles chamam, né? Tite, bem assim que eles falam, porque ele é um menino de pouco mais de 22, 23 anos, e eu gostei dele no primeiro tempo. Ele não é tão rápido assim quanto o David da Hora, quanto o próprio Vitor Andrade, que entrou muito mal no segundo tempo, inclusive, mas é um atleta que ele trouxe bastante dificuldades para a equipe
Vila Nova no primeiro tempo, aqui pelo lado esquerdo. O Fábio Gomes finalmente estreou como um centroavante. Centroavante é aquela história. O centroavante, na minha opinião, não tem que jogar bem. Ele tem que fazer gol, ele tem que se apresentar. Não fez gol, mas se apresentou bem. Eu acho que o próprio técnico Thiago Carpini falou na sua entrevista coletiva que o Fábio Gomes precisa de ritmo. Ele precisa se apresentar um pouco mais. Porque antes era só o Rodrigo Rodrigues, ele não tinha chance de entrar. E agora ele vai ter sequência e eu acho que, pelo menos a primeira amostragem que eu vi do Fábio Gomes, eu acho que ele vai ajudar, sim, o Esporte Clube Juventude, até porque é aquela história, o é tu, né? Não tem mais como, não vai bem o Fábio Gomes, vai outro. Não tem outro, é ele. Ele é o centroavante do Esporte Clube Juventude e não tem mais como contratar. Então acredito que o Fábio Gomes vá, aos poucos, se afirmando no ataque do Juventude. O Juventude estava com desfalques, né, Jô? Se nós falamos no programa anterior, e que se perdesse, seria a hora de perder, né? Porque... o Juventude ainda não tá longe, né? Depois eu vou falar onde o Juventude tá. O Juventude ainda não tá longe, porque tá muito equilibrado. Agora o Sport deu uma desgarradinha ali, mas tá 3 pontos só do segundo colocado. Não tem nenhum time que tá, por exemplo, o Botafogo na Série A, que tá 12 pontos do segundo colocado. Sim. Botafogo é o virtual campeão brasileiro nesse ano de 2023. Diria, mas na Série B... quem diria, é verdade. Ninguém acreditava no Botafogo, mas tá aí. Por isso que o futebol é apaixonante. O futebol ele não tem muita lógica. Já na Série B, a Série B ela é muito equilibrada, então tem muita coisa para acontecer. E o Juventude tá no páreo. Aquilo que eu falei ontem, eu reitero. O Juventude tem que estar na 38ª. Parece que o Carpini ouviu eu falando de manhã. Ele disse: o Juventude tem que estar na 38ª rodada no G4. Não importa se demorar para chegar lá, mas tem que chegar lá. Sim. Né? Até então, para não botar muita pressão, eu acho, né, Jô? Eu vou te pontuando eu acho aqui, que sim. né? Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse o ponto, de não colocar tanta pressão assim em cima dele mesmo, em cima da comissão técnica, dos jogadores, da própria direção. A torcida tem esse afã de chegar logo no G4, mas é aquela história. Eu acho que a hora que chegar no G4 tem que se firmar. Então porque daqui a pouco... porque se começar a falar em ser campeão antes da hora, vai dar a impressão de que chegar no G4 e se manter na Série B não foi nada mais que obrigação. Isso. Seria, considerando o início do Juventude, não é. Seria se o Juventude tivesse começado bem o campeonato, né? Verdade. Pra te ver como aquele início ele já tá reverberando aqui, por mais que a campanha seja fantástica do Carpini, se o Juventude tivesse, sei lá, mais 4 ou 5 pontos, ele já estaria em primeiro lugar. Claro. Então, para te ver como aquele início ele reverbera já agora. Então, mas faz parte. Já, o que foi, né? O que o Juventude fez lá atrás, agora não tem como retornar. Aquele começo foi. O que importa é que o Juventude fez daqui para frente e está fazendo. A campanha é boa mesmo. Mas perdeu para a equipe do Vila Nova. Sim, mas o Juventude não é imbatível. Nem mesmo times imbatíveis perdem. A Manchester City perde, Barcelona perde, Real Madrid. Esses grandes times do futebol mundial perdem. Isso faz parte do futebol. Flamengo tomou 3 do Cuiabá no fim de semana. Flamengo tomou 3 do Cuiabá. Mas era o time... Não interessa se era o time alternativo. Não me interessa, era o Flamengo. Na história tá Flamengo. Não importa que time que era do Flamengo. Vai ficar na história que o Flamengo tomou 3-0 do Cuiabá. Isso e o Juventude estava desfalcado também, né? Tinha alguns desfalques. Tinha alguns desfalques. O David da Hora, como eu acabei falando, um atleta que faz falta ali na frente. O Jadson também. E o próprio Juan. Se não tivesse o David da Hora, o outro atacante velocista, com praticamente as mesmas características, seria o Juan. Só que os dois estavam suspensos. Sim. Então, por conta disso, eles não puderam atuar. E o Jadson também estava suspenso. E o David da Hora, estava não suspenso, estava machucado. O Alan Ruschel tinha uma suspeita, né? Mas tudo certo, jogou, não teve nenhum tipo de dor, de lesão. O Nenê também tinha, mas ele mesmo falou em entrevista antes do jogo, ali no final de semana, que apenas ele tinha sentido uma contratura, mas que com a experiência dele, uma contratura não era nada, e realmente ele não sentiu nada no jogo, deu tudo certo. Mas o Juventude teve sim alguns. O cara, quando é nego velho, que nem o Nenê, já sabe onde é que tá doendo, né? Já sabe se dói o dedinho do pé, porque a chuva vai vir do sul. Mas essa analogia é bem isso aí mesmo. O Nenê, claro que ele vai precisar do departamento médico, entre aspas, porque ele conhece muito seu corpo. Ele tem 42 anos e é um atleta. Ele não é um jogador ele não é só um jogador de futebol, ele é um atleta, ele se cuida, ele sabe cada parte do seu corpo, a dor e a intensidade. Se fosse algo grave... Não chegaria à idade que ele está jogando bem assim, né? Se não conhecesse, né, José? Exatamente, ele não estaria com essa intensidade que ele está se ele não soubesse como está o seu corpo.
Então, o Juventude, mas voltando ao jogo, o Juventude, como eu disse, ele perdeu muitas chances no primeiro tempo. Isso também se deve ao goleiro, o Denis Júnior, que para mim foi o melhor em campo. E aí, pô, mas o Vila Nova ganhou e tu tá colocando o goleiro do Vila Nova como melhor em campo. Sim, porque o goleiro do Vila Nova evitou uma coisa muito pior pro Vila Nova. Era para ter sido tranquilamente 2-3-0 pro Juventude no primeiro tempo, mas o C não existe, né? Não, não. Então, E aí faltou o artilheiro, né? Aquele detalhezinho do artilheiro para faltou. tirar do bom goleiro, né? Porque aí é que entra, né, a questão. Aí é que tá. O Juventude, de certa forma, depende muito do Nenê e do Rodrigo Rodrigues. O Nenê nem sempre vai fazer gol, e o Rodrigo Rodrigues não faz mais parte. Então, tu acaba dependendo de um ou dois jogadores, fica difícil. O Juventude tentou de todas as formas, mas não conseguiu botar a bola na casinha, como a gente disse. Teve bola na trave. Que são jogadores bons, mas o artilheiro ele vai um pouco além do bom, né? Isso, igual o por isso que ele é Ronaldo artilheiro, Nazário. né? O Ronaldo Nazário, aquele gol lá contra a Turquia, tu lembra? Na Copa do Mundo, que ele deu de biquinho de da bico, chuteira, né? De bico, claro. Que o bom centroavante ele vai chutar bem, mas usar a ponta do pé de uma maneira totalmente disruptiva, né? É o artilheiro, é o gênio que faz, né? Exatamente. E o Rodrigo Rodrigues, quando ele entrou no time do Juventude, ele já entrou fazendo gol, então já foi um diferencial. No primeiro jogo do Rodrigo Rodrigues ele já fez gol. E já o Fábio Gomes, infelizmente, não teve a mesma sorte, a mesma competência, enfim. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco, dali para frente, o Fábio Gomes não consiga fazer 2, 3 gols. A gente não sabe como é que funciona. Sim, É claro. como o próprio treinador falou, ele necessita de ritmo de jogo. Então é isso que a gente espera para o próximo jogo, que já é outro confronto direto, depois eu vou falar de novo. O Juventude está cheio de confrontos diretos. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque se tu ganhar, tu passa, mas se tu perder, que foi o caso do Vila Nova, tu acaba ficando um pouquinho mais para trás. Mas o que não pode é o Juventude se desgarrar desses 4. O Juventude tem que ficar ali. É quase como navegar, né? Com a corrida de remo, né? Isso aí. Né, o Fantástico usa os cavalinhos, mas usando, né? Porque, por exemplo, assim, se tiver o time, a boa estrela, e também, claro, o planejamento estratégico, de chegar nessa fase de confrontos diretos com os atletas, porque eu vejo assim o campeonato. Eu acho que a maioria dos treinadores tenta se desgarrar como o Botafogo está fazendo, porque o pessoal vai chegar no final do campeonato na adrenalina, né? O preparo físico nem sempre tem fôlego até o final do campeonato. Então, quando o time fisicamente vai ter um auge, depois vai ter que começar a se poupar, como o Juventude está tentando fazer, porque não adianta, o metabolismo é assim, a recuperação é diferente, né? Um atleta, não importa a idade, pode ser que o Nenê se recupere melhor do que um atleta mais jovem, não é questão de idade, talvez tem questão genética, tem questão do histórico do atleta, e aí se tu chegar numa parte X do campeonato com o time voando, é hora de aproveitar, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que o atleta, ele tem que aproveitar o momento, o futebol é momento, né? E o atleta tem que aproveitar esse momento. Se ele tá bem fisicamente, se ele tá bem tecnicamente, ele tem que aproveitar. Então é mais ou menos por aí, sim. Eu acho que dentro disso tu tá bem correto. E para terminar essa parte do primeiro tempo, depois nós entrarmos no segundo tempo, o Juventude foi muito melhor que a equipe do Vila Nova, só que ao mesmo tempo eu tinha essa preocupação de que o Juventude estava martelando demais, e não estava fazendo. Mas não esperava. Mas não esperava o que iria acontecer no segundo tempo, que agora nós vamos falar do segundo tempo. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, aqui no Teoria de Tudo, nesta manhã de terça-feira, 9 horas e 47 minutos ao vivo, dia 8 de agosto de 2023, 11 graus e a temperatura. Joselito Santos na área conosco. Fala aí, José. Bom, segundo tempo então. O segundo tempo já foi bem diferente do primeiro tempo. O Juventude acabou se perdendo, e aí eu não concordo. Me permito discordar do técnico Thiago Carpini, ele dizendo que o Juventude não se perdeu emocionalmente. O Juventude se perdeu emocionalmente, inclusive o próprio técnico se perdeu emocionalmente. Porque em dados momentos o Juventude acabou se perdendo e o próprio técnico acho que acabou abalando o seu time emocionalmente, porque não sei se foi antes ou depois que tomou o primeiro gol, o Thiago Carpini foi expulso. Mas foi assim, ele levou um cartão amarelo, o técnico do Vila Nova, o Marquinhos Santos, também levou um cartão amarelo, e logo em seguida o Thiago Carpini chutou um copo d'água lá e levou o vermelho. Então ele acabou excedendo-se. Ok, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, a gente não tá lá na beira do gramado,
Mas me desculpa, Thiago, não justifica tu chutar um copo d'água, não justifica tu fazer algo para prejudicar, porque prejudicou o Juventude. Naquele momento prejudicou a equipe do Juventude, porque parece que passou essa insegurança para os jogadores, passou esse nervosismo, e o Juventude foi outro no segundo tempo, totalmente perdido, não conseguia acertar um passe, e aí deu no que deu, 2-0. A diferença que faz a liderança, né, num time, né? O Thiago Carpini é um ser humano, ok. Vamos ver o que ele diz aí na coletiva, um pouco disso também, né, José? Vamos colocar na tela aqui para que a gente possa acompanhar. Boa noite. Um jogo onde o Juventude teve oportunidades no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, acabou sofrendo o primeiro gol e aí acabou se desestabilizando. Como é que tu vê esse cenário da equipe perder o controle do jogo após o gol sofrido e também essa questão que cercou a arbitragem? Teve muita reclamação do Juventude, inclusive com você sendo expulso. Bom, boa noite. Eu concordo em partes com a sua pergunta, segundo eu discordo, eu acho que a gente não desestabilizou, em momento algum a gente desestabilizou na partida, a gente continuou jogando, tomando as ações do jogo, a iniciativa. Eu tenho muito orgulho desse grupo, hoje foi o melhor jogo que nós fizemos, né? Difícil falar isso tomando um 2-0, mas foram os pequenos detalhes que deram o gol ao adversário, né? Eles acharam um gol de bola parada ali, um lance bem estranho, né? E talvez o que nós pecamos um pouco foi a nossa ineficiência no primeiro tempo, foi o jogo que nós mais criamos situações e oportunidades de gol e nós não conseguimos concluir em gol. E a gente sabe como é o Campeonato Série B, uma equipe que veio para jogar no nosso erro, onde só nós jogamos, e é claro que a arbitragem sim hoje controlou o jogo, atrapalhou um pouco algumas ações. Às vezes não tem como você não se irritar com a arbitragem em alguns comportamentos, porque eu vejo que no primeiro lance do Tite, no mínimo ele deveria que consultar o VAR. No segundo jogo do Mandaca, no segundo lance do Mandaca, se vocês verem como está o olho, o rosto do Mandaca, e achar que um braço esticado naquele momento da disputa de bola é algo absolutamente normal, também eu concordo com a opinião de vocês, mas penso diferente. E um segundo ponto onde ele amarrou um pouco o jogo e o que mais me incomodou foi quando o treinador adversário ele veio me falar algumas coisas, e claro que eu rebati também na mesma altura, errando da mesma maneira. E quando eu falei pro árbitro, a única coisa que eu pedi para ele é que ele ficasse mais próximo do lance. E ele falou que ele é do Ceará, ainda não tinha esquentado. Então, assim, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é uma instituição, isso aqui é a CBF, que é uma instituição seríssima, é um campeonato de altíssimo nível, que envolve trabalho de profissionais, instituição, torcida, família, trabalho, muita coisa, assim como é o trabalho também da arbitragem. E não é no geral, não estou questionando a arbitragem no geral, mas a arbitragem de hoje. E eu sei que o trabalho sério que faz a CBF com seus árbitros nas federações, na confederação e nas federações, e eu acho que isso é algo, uma resposta dessa, uma brincadeira dessa no momento da partida daquele, é algo inadmissível, no mínimo desrespeitoso com todo o contexto da partida. Só que a gente não pode falar nada, e se falar demais ainda o problema é nosso, porque agora ele relata o que ele quer na súmula e a gente é obrigado a acatar e cumprir a suspensão. E talvez passou o jogo todo e ele ainda não esquentou, porque ele falou que é do Ceará e demora para esquentar, porque até no final do lance, no último lance do Mandaca, se ele tivesse melhor posicionado, ele teria visto a infração do zagueiro. Tá mordido, né? E aí, como diz, a moda são narrativas, né, José? Agora, eu não tiro a razão do Thiago, é um ser humano, ele caiu na provocação, ele admitiu. E evidentemente que ele sabe que o Juventude perdeu um pouco do controle no segundo tempo, mas ele que foi expulso, ele não vai botar a culpa nos atletas, né? Ele vai tirar a responsabilidade dos atletas. Né? Claro, ele como comandante ele vai assumir totalmente a responsabilidade. Só que essa parte da entrevista coletiva eu não me lembrava ontem, porque são muitas partes, né? Mas essa do juiz falar que ele ainda não tinha esquentado, olha, realmente o juiz ontem foi uma parte triste do jogo, porque é um juiz atrapalhado, ou um juiz mal intencionado, eu não sei, mas um juiz muito ruim, essa é a palavra, um juiz muito ruim, um juiz que realmente não soube como controlar o jogo. No primeiro gol da equipe do Vila Nova, demorou muito tempo para se decidir se era ou não era gol, aí que o VAR foi acionado, de certa forma, porque a bola não bateu na rede, a bola realmente passou e passou muito, foi gol. Eu acabei vendo no replay após, e sim, a bola passou e passou muito da linha. Porém, se demorou muito, aquela questão toda. Essa questão que ele falou do Tite, do primeiro pênalti. Eu, no primeiro momento, eu entendi que tinha sido pênalti. Aí depois, eu olhando novamente, eu vi que não foi. Porque o jogador até deu uma leve puxada no braço, mas não é o suficiente para derrubar o jogador.
tem intensidades, de certa forma, que tu pode deslocar ou não o jogador. Já o do Mandaca, na minha opinião, não tem discussão. O Donato, que é o zagueiro da equipe do Vila Nova, ele simplesmente abre os braços de uma forma muito contundente e da mesma forma como ele falou, o Mandaca tá com o olho roxo. Então, só isso já é um sintoma de que provavelmente era pênalti. E o juiz não foi nem consultar o VAR, ele nem ouviu o VAR. Então, olha, realmente foi uma página muito triste. O Juventude teria que entrar com uma representação contra esse árbitro, porque ele foi, sim, um dos responsáveis. Aí não estou dizendo aqui choro de perdedor ou algo nesse sentido, mas poderia, sim, ter mudado, se ele tivesse dado um pênalti, que seja o pênalti que seja do Mandaca, poderia ter mudado a história do jogo. Muda totalmente, né? Um gol, não se sabe se ia ser gol, mas muda totalmente. Podia errar o pênalti, né? Mas muda o sentimento com relação à desconfiança, né, focada no árbitro, porque se você está inseguro com o árbitro, você já tem medo de chegar mais firme, porque você já não sabe de que tipo de falta que ele vai dar. Quem está no jogo sabe que dentro, no calor da hora ali, você precisa ter segurança de que... E essa questão das decisões monocráticas, né, vou aqui usar o termo de STF, né, na arbitragem, a CBF ela é muito rígida, custou para colocar o VAR, não coloca equipamentos eletrônicos dentro. O VAR já foi um parto, mas também é polemizado. Não muda as regras, não muda o futebol. Porque poderia-se muito bem dar direito, por exemplo, isso estou surgindo agora, não sei se alguém já sugeriu em algum momento, os treinadores ter, por exemplo, 2 direitos à apelação. Se o juiz não chamou o VAR, eu gostaria de chamar. O lance é polêmico. Tipo assim, cada partida, para não abusar também, né? Um treinador em cada lado tem direito a chamar o VAR 2 vezes. Mais ou menos como funciona no desafio do vôlei. Exato. Se eu não me engano, o treinador ele tem direito a 1 ou 2 desafios, algo assim. Mas ele tem o direito. Eu acho que é bem legal essa tua sugestão. Por que não? Mas isso aí até chegar, né? Sim. Bem difícil. Vai acontecer tão cedo, né? Exatamente. E aí o Juventude... É muita política, né? E aí o Juventude sai prejudicado, até porque a CBF mantém o controle, não dá para botar em suspeita os resultados, mas é claro que, como rola muita grana, não é? Em alguns momentos você não pode interferir no jogo, mas você pode interferir na escolha do juiz, por exemplo. Então tá certo o Thiago, né? E o Juventude ir pra cima não vai resolver nada, vai ficar ruim pro Juventude, porque daí lá na frente, assim, vocês querem questionar os juízes, né? Então nós vamos... E assim em todas né, nos campeonatos da CBF. Fica de mãos atadas, né? Bem complicado isso. Muito bem, nós temos sobre o jogo isso, temos aqui alguns minutos sobre uma coletiva do goleiro Fabian Volpe do Caxias. Joselito, se tu quiser eu coloco na área aqui e a gente pode falar quando tu encerrar, né, aí sobre o Juventude que jogou ontem, perdeu infelizmente, não é? Mas projeta aí, né, nós vamos projetar aí agora na quinta-feira também mais questões do final de semana, mas já pode dar aí um briefing do que será. Sim, o próximo jogo do Sport Clube Juventude é fora de casa e é mais um confronto direto. Estou dizendo que o Juventude está com muitos confrontos diretos nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. É contra o Bugre Campineiro, contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa. É um estádio que o Juventude tem uma grande lembrança, uma lembrança linda, onde o Juventude conquistou como é que se diz? A volta à Série A em 2020 e 2021, que foi o ano da pandemia ali, um golaço do Renato Cajá, e o Juventude conquistou a sua volta à Série A lá no Brinco de Ouro da Princesa. Vai ser no domingo, às 6 horas da tarde, lá no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani, o próximo jogo do Juventude. E como é que ficou o Juventude, então, na classificação? O Juventude está na sétima posição com 36 pontos, e o Vila Nova, que venceu o Juventude, está na 4ª posição com 38. Então o Juventude está a 2 pontos do G4. Como eu disse, não chegou, mas o Juventude está ali, tá? Não pode se desgarrar. Não pode, por exemplo, perder para o Guarani e aí começa a cair. Não, se o Juventude empatar ou eventualmente vencer, começa novamente a ficar ali próximo do 4º colocado e uma hora vai entrar no G4. E até só, assim, para citar o universo, quando conspira contra, né? Foi uma tempestade perfeita contra o Juventude, né? O jogo na segunda-feira, às 6 da tarde. Tava né, perfeito dia no domingo para um jogo de futebol agradável, né? Temperatura 25 graus, primaveril, não é? Para a torcida aí. Aí no outro dia muda para uma neblina, aí não começa no horário.
Aí um juiz ruim, né? Não é fácil também você. Né? Muito ruim. Às vezes Foi muito ruim. Não é complicada ruim. a Muito. tempestade. Foi ali um buraco negro pro Juventude essa derrota, né? Mas quem Verdade. sabe é para afastar os bichinhos, né? Como diz aí a bandalheira, enfim. Joselito Santos, muito bem, nós estamos apresentando Por Dentro da Bola, vamos falar de Caxias, não é? O Thiago expulso, aliás, eu queria te perguntar, por isso que eu falei, Thiago, a situação dele, quando é que vai ter julgamento e como é que vai ser essa questão É suspensão automática, né? Ele não fica na casa mata contra o Guarani e depois ele já volta contra o Sampaio Corrêa. Mas ele pode usar o radinho, assim, como fazem? Alô, atenção, Não, ele não pode ter contato com ninguém. Não é dá pra só usar o o celular. auxiliar. Não. Vai pro cantinho. Licitamente ele não pode, né? Agora, ilicitamente eu já não sei o que fazer. Mas aí não, o Juventude não vai arriscar, né? Não vale, né? A punição Acho pode que não, perder né? ponto. Né? Não, Acredito se isso aí vaza. não tem porquê, né? Se isso aí vaza, a punição Até porque não é uma final de campeonato. Se fosse uma final de campeonato, a gente pode até, né, pensar em aí algo o risco diferente. é maior, né, do time ganhar e anular o campeonato, né? Nunca aconteceu. É bem difícil isso acontecer, mas enfim, eu nunca vi isso acontecer, para ser bem sincero. Sim. Muito bem, vamos ouvir a entrevista aqui, vamos passando para o Caxias, não é? Entrevista do goleiro. O que dá para falar da vitória do Caxias, a classificação? A vitória não, foi um empate, né? Mas que deu a classificação, a vitória foi no primeiro jogo em Limeira. A importância do time estar classificado, o que dá para tirar de positivo após esses 2 duelos com a Inter de Limeira? Cara, a gente tem que falar que foi um grande feito, né, cara? Uma equipe muito qualificada da Inter de Limeira. A gente fez um bom jogo lá, fez um bom resultado. Eu acho que se a gente não tivesse feito aquele bom resultado lá, né, teria em casa com esse empate, né, teria nos complicado. Mas, cara, graças a Deus a gente foi bem seguro, né? A gente fez um bom jogo lá defensivamente. Aqui também em casa eles acharam um gol, mas defensivamente a gente foi bem, não trouxeram muito perigo pra gente, né? Então acho que, cara, a gente tem que enaltecer essa parte aí, que a gente tá fazendo os jogos bem seguros, bem tranquilos assim em relação à parte defensiva, né? Não dando perigo pro adversário, cara, e a gente tem que comemorar sim, porque foi um resultado muito bom pra gente, uma classificação muito importante com uma grande equipe que é da Inter, cara, e falar que, cara, isso aí a gente tem que manter esse tipo de pensamento, esse tipo de intuito assim no jogo, né, cara? Um jogo seguro, um jogo bem tranquilo em relação à nossa parte defensiva. Porque o time teve mais dificuldades nessa partida de ontem também, até o Caxias sair vencendo, leva o gol da Inter. E lá foi um jogo já um pouco diferente, né? O Caxias saiu na frente já no segundo tempo. O que muda isso? O que dá para falar também sobre a situação, né, defensiva daquele gol que o zagueiro, que na verdade o centroavante acaba girando em cima do Ricardo Lima e fazendo gol. Que dá para falar um pouco sobre esse lance também? Cara, foi muito mérito deles, né, cara? Como eu te falei, é uma equipe qualificada, tem suas peças, né, importantes. Foi totalmente mérito deles, um gol assim, totalmente merecido, né, da parte deles, cara. Saíram tocando a bola da lateral, chegando no pivô, né, no Joel e finalizando bem. Então, cara, isso aí acho que foi mais mérito deles, né. Fora isso, acho que a gente também não teve muita questão. Teve 2 bolas que eu tive intervenções, mas também não teve muita complicação pra gente. Acho que foi um jogo mais tranquilo. Também, assim, a gente toma um empate, mas assim, a gente também sabia de uma forma ou outra a gente teria que trazer aquele primeiro jogo para dentro de campo, né, a nosso favor, cara, tentar às vezes segurar um pouco mais, né, esperar, sabendo que a gente tem o resultado. Então acho que isso aí é até normal, a gente poder baixar um pouco as linhas, defender um pouco mais. Então acho que em relação a isso a gente foi muito efetivo. Muito bem, cara. O que achou da entrevista? Eu acho que às vezes os atletas ficam mais nervosos na entrevista do que dentro de campo, né? De medo de... Né, tava nervoso um pouco ali na entrevista, mas falou muito sobre a segurança defensiva do Caxias, sobre o mérito do adversário. Pareceu tranquilo para ti, para o próximo jogo, Joselito, não? Sim, como eu disse, o Gerson Guzmão ele trouxe uma tranquilidade que infelizmente o técnico anterior não tinha trazido, que é o Fabian Volpe, agora o goleiro titular. Então isso traz uma tranquilidade para o grupo, inclusive.
Isso traz que, assim, ó, o André Lucas e o Pedro Paulo vão ter que lutar para ganhar a titularidade do Fabian Volpi. Se é mérito do Fabian Volpi estar ou não, aí é uma questão do técnico Gerson Guzmão, que entendeu, eu indiquei esse goleiro, eu quero esse goleiro, e é esse goleiro que vai ser. Então ele trouxe essa tranquilidade e é dessa forma que vai ser. Autoridade, ele é o comandante do Caxias. Então ele entendeu que o Fabian Volpi é o melhor goleiro para o Caxias nesse momento, e é o melhor goleiro. E, pelo menos nos últimos jogos, depois que o Caxias começou a se reorganizar, de fato, o goleiro, o Fabian Volpi, mostrou uma certa segurança, fez defesas importantes, sim. Então, aquela insegurança lá atrás, ela foi simplesmente apagada da primeira fase, e o Caxias é outro Caxias, eu volto a reiterar, digo novamente, o Caxias é outro Caxias nesse mata-mata. O Caxias do mata-mata não é o Caxias da primeira fase. Eu vi acompanhando um programa de esporte ontem, uma referência igual a que nós fizemos aqui com relação ao Guzmão, com o Flamengo, que está indo mal, né, no brasileiro, mas está focando aí na Copa do Brasil, se não me engano, tá melhor na Libertadores, né, um time melhor. E Copa do Brasil também, porque eles estão na semifinal, ganharam do Grêmio, né? Exato, é um time mais copeiro do que um time de pontos corridos, né? E aí entra a característica do Guzmão, sim. Eu acredito que o Caxias teve uma mudança que não poderia ser tão em uma semana, né, apenas, depois de uma classificação suada que parecia fácil, que seria uma tragédia se não passasse daquela fase. Pelo menos esses 2 primeiros jogos do mata-mata não teve drama maior. Teve um pouco de drama, é claro, não vai ser fácil, não tem adversário fácil daqui para frente, né, José? Não, acredito que não. Até se fala que o time do Ceilândia é um bom time, né? Como a gente falou ontem mesmo no quadro, que o Ceilândia tem uma boa campanha. Entretanto, tem que ver o recorte desse time do Ceilândia, quem não enfrentou. Ele não enfrentou nem times perto do que é o Caxias, por exemplo. Eu acredito que o time mais difícil que o Ceilândia, com todo respeito ao restante, o time mais difícil que o Ceilândia irá enfrentar vai ser nessa próxima partida do final de semana, vai ser o Caxias. Muito bem, nós voltamos na quinta-feira para repercutirmos a rodada de esporte da quarta-feira, projetarmos o final de semana por dentro da bola aqui no Teoria de Tudo, hoje em edição extraordinária, já que o Juventude jogou na segunda-feira, a tempestade perfeita, acabou perdendo o jogo, ainda o Thiago foi expulso, foi tudo errado pro Juventude ontem, né? Aquele dia que tu sai de casa com um raio na cabeça, né? Aquele dia que tu vai sair de casa para levar o filho na escola, o pneu do carro já tá furado, tá chovendo, tu já tá atrasado, né? O filho não botou os tênis e o pneu do carro tá furado. É aquele dia. E a bateria não funciona, né? É o dia não, né? Ou a noite não, no caso. Cai numa blitz, né? Foi o que aconteceu com o Juventude ontem, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Vamos ver como é que o Juventude vai metabolizar a ausência do Thiago no próxima partida, se vai conseguir manter o padrão. Já é outro jogo, mas não pode ficar para trás, né? Já não pode ter outra derrota, né, Juscelito? Vamos falar sobre isso na quinta, né? Quinta-feira a gente vai repercutir, então, e, como é que se diz, falar desse final de semana da dupla Caju, final de semana decisivo, principalmente para o Caxias, que joga a sua primeira partida nas oitavas de final, e o Juventude, que tem um jogo, não deixa de ser decisivo, a Série B ela tem muitas rodadas, mas cada rodada é decisiva. O Juventude vai enfrentar o Bugre Campineiro lá no Brinco de Ouro da Princesa. Muito obrigado a você que nos acompanha. O Teoria de Tudo volta na quinta. Quarta é dia de resenha pop. Nós temos Hard Blues Trio, banda que toca direto aqui no Mississippi Delta Blues. Em Porto Alegre está fazendo sucesso. Amanhã, nesta quarta-feira, a partir das 21 horas no Resenha Pop. Banda que tem também a participação do querido amigo, irmão Beto Saroldi, né? Que não vai estar na entrevista, mas é um parça nosso aí. O Hard Blues Trio estará no Resenha Pop amanhã. Curta, compartilhe. Estamos conosco, Teoria. Estamos conosco. Onde é que eu tirei isso? Eu não sei, mas tudo bem, né? Estamos conosco, cara! É o Teoria de Tudo! Estamos conosco, Dilma! Tchau, tchau, Juscelito! Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio